Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini do Animes React, voltando com mais um vídeo aí a pedido de vocês. Dessa vez eu vou estar reagindo ao vídeo do Grid Animes, e se o Rimuru não fosse um pacifista? No caso é pra ver se o Rimuru não fosse, tipo, fosse do mal, basicamente, ou se ele não ligasse muito pros humanos, ou acho que não ligasse muito pros outros, né, basicamente. Então, aí ele teria uma personalidade diferente, seria bem diferente, né? Vamos ver aí, né? Eu fico hypado pra ver como que o Rimuru realmente seria se ele fosse do mal, por assim dizer. O quão forte ele seria e tipo essas coisas assim, né? O quão poderoso ele seria também. Se a turma temeria ele, tipo, realmente como o mais perigoso. Tipo, é incrível você ficar vendo essas coisas assim pra saber como que seria, né? E dessa vez vamos tá reagindo aí pra ver que o Rimuru vai ser. No caso, né, nessa teoria, né? Vamos lá. Em Tensura, muitos já estamos acostumados com o fato de que os humanos discriminaram muito o Rimuru dentro da obra. E hoje em dia eles podem até mesmo respeitar Tempest e o próprio Rimuru, mas a maior parte disso aconteceu por causa de política e economia, onde eles meio que foram forçados a aceitar que Tempest era uma nação que estava acima deles. E aí depois disso eles começaram a ver, ah não, mas eles até que não são tão ruins assim. Ou seja, se fosse por eles mesmos, muitos deles ainda odiariam Tempest, porque eles nunca teriam aberto seus olhos para o Rimuru. Mas e se o Rimuru não gostasse dos humanos? E se quando ele morreu e renasceu, A maioria o das fato dele partes é ter por causa renascido da como um igreja, tá? monstro Que não tenha gostavam alterado dele. subconscientemente a amizade dele com os humanos? E se, quando ele renasceu, ele subconscientemente não mais favorecesse os humanos? E se agora ele agisse mais como um monstro do que como um humano? Será que o Rimuru se tornaria um Lorde Demônio cruel? Será que ele devastaria o mundo? Ele dominaria o mundo através do medo ou apenas mataria todos os humanos? Porque afinal o Rimuru é inteligente, e eu sei que ele não sairia apenas matando os humanos à torta e à direita. E isso aqui, pessoal, é uma rota diferente, ok? Isso aqui não é a história principal, isso aqui é tipo uma teoria, é tipo uma rota if sobre Tensura. Todo Mas mundo pra conhece saber ReZero, mesmo. certo? E ReZero tem as rotas if, sabe? O Boreru, o Wrath e tudo mais. A rota da inveja, a rota da ira, a rota da ganância. Essa aqui é uma rota que eu criei em Tensura, que seria a rota da ira em Tensura. E se o Rimuru não fosse pacífico? E se o Rimuru passasse a odiar os humanos e talvez até mesmo este mundo? Não sabemos, né? Porque você só vai saber disso se Nossa, você assistir o vídeo completo. E se cara, gostar dele, eu vai ser posso da fazer hora, eu mais achei. ainda. E essa transformação do Rimuru só aconteceu por completo depois que ele deixou o like aqui no vídeo. Porque depois que ele deixou o like aqui no vídeo, ele ficou bolado de puto com os humanos, os amigos. Tô falando sério. Então, se você quiser ser como ele, já deixa o like aqui e se inscreva também, porque fazendo isso você apoia demais o meu trabalho. Então é aquilo, né? Deixa o seu like, se inscreva e me siga nas redes sociais, porque olha lá, você fica por dentro de tudo que eu posto e eu ainda respondo todo mundo que me manda mensagem. A Rota da Ira. Então, para começar, tudo aconteceria da forma que nós já conhecemos a obra. O Rimuru morreria tomando aquela facada e reencarnaria, mas aqui algo estaria ligeiramente diferente de como é na história principal. Quando o Rimuru renasceu como um monstro, algo dentro dele mudou sem que ele percebesse. Ele já não abrigava mais tantos sentimentos e emoções para com os humanos como era na Terra. Ele no momento estava em um estado de não sentir nada por eles. Ele não sabia ainda. Ele ainda era inteligente e ainda tinha suas lembranças e sentimentos. Porém, é claro, ele já não mais compadecia da mesma forma que ele compadecia antes. E logo em seguida viria a lembrança de ter sido morto por um humano nas ruas do Japão, e isso o deixa triste. Ele sabe que não pode generalizar os humanos, mas ele ainda assim pensa: como que os humanos podem ferir os seus semelhantes de tal maneira? O Rimuru aqui subconscientemente começou a olhar baixo para os humanos. No momento ele estava decepcionado com eles, mas em breve isso se tornaria algo mais. E em seguida, temos um dos acontecimentos da obra que nós já conhecemos. O Rimuru encontra com o Veldora, onde o dragão diz algo que faz o Rimuru pensar. Veldora diz que pessoas de outros mundos já chegaram até esse mundo, seja através de invocações ou de acasos ao destino, mas é um fato de que outros mundos existem aqui. E escutando isso, o Rimuru começa a pensar sobre esses outros mundos. E se algum deles que veio até aqui querer me machucar novamente? Será que é possível estabelecer uma conexão com eles? O Rimuru teve medo, mas também
um pouco de esperança. Nós então temos o Veldora sendo engolido pelo Rimuru e ele encontrando o trio de aventureiros na entrada da caverna. Mas aqui, o Rimuru observa eles com cuidado para saber o que fazer. Ele não sabia por quê, mas sentiu a necessidade de ser cauteloso perto deles. Afinal, eles eram humanos. Ele então pensa que é melhor não mexer com eles, já que ele ainda não entendia nada como esse mundo funcionava. Ele não sabia se havia cidades ou guardas por perto, então se ele atacasse eles, muito provavelmente ele poderia acabar morto facilmente. E assim ele sai de lá, que é o que ocasionou o encontro dele com os Goblins. Nós então teríamos o plot da Vila dos Goblins e dos Lobos Estelares e tudo mais, até finalmente chegarmos na Ilha do Rimuru, até Duargon. Na entrada de Duargon, ele vê diversas espécimes, incluindo humanos. Ele novamente se abstém de quaisquer conflitos que possam acontecer. O objetivo dele aqui era ajudar o seu povo recrutando alguns anões e até comprando alguns materiais. Porém, é onde o primeiro infortúnio da obra começa a acontecer. Humanos arrogantes chegam para comprar briga com ele e com o Gobita. Ele então se transformaria em um lobo da tempestade gigante para afastar eles, assim como na obra principal, mas isso infelizmente não funcionou e eles partiram para cima do Rimuru. Então, para se defender de seus agressores, o Rimuru acaba, sim, batendo neles. Por sorte não houve nenhuma morte, mas eles ficaram muito feridos. Afinal, um lobo da tempestade gigante tem uma força incrivelmente poderosa, tirando que os seus pelos são mais duros do que aço. E isso acabou ocasionando o Rimuru sendo preso em Duargon. E se antes o Rimuru estava cauteloso com os humanos, agora ele estava um pouco mais baixo na relação com eles. Seu instinto de monstro já estava fazendo com que ele não fosse amigável com eles. Juntando suas dúvidas e experiências, ele passou a ter uma má opinião para com os humanos neste momento. Então aconteceria como na obra, onde ele é liberado, ajuda os anões, conhece o Raijin e tudo mais. E de noite, quando eles vão para o Bar das Elfas, nos é mostrado a pessoa que está destinada ao Rimuru. Nós vemos a Shizu-san e a Chloe na mesma forma, o que vai nos sentir a curiosidade sobre por que de uma humana ser destinada ao slime, mesmo que os humanos sejam maus. Ele não sabe por que ela está destinada a ele, mas ele quer saber disso. Depois disso acontece o que tem que acontecer. Ele quase vai preso em Duargon e então volta para o vilarejo Goblin com os 4 anões. E agora, a má opinião do Rimuru reflete em uma das regras dentro do vilarejo de Goblins. Quando ele volta para casa, vocês se lembram de que antigamente tinha 3 regras que o Rimuru estabeleceu para os Goblins, certo? Você lembra que a terceira era não hostilizar com os humanos? Pois bem, agora essa regra não existia. Agora a regra seria: cuidado com os humanos. Nós não sabemos do que eles são capazes. O Rimuru sabia que ele precisava tomar cuidado ao lidar com os humanos. Afinal, eles eram bons oponentes e poderiam esmagar ele facilmente. Mas ele também não tinha intenção de ser completamente amigável com eles. Afinal, ele agora tinha um povo para proteger. E seguindo os acontecimentos, nós vamos para a época em que o trio de aventureiros iria voltar para a Floresta de Jura, só que dessa vez com a Shizu-san junto deles. E então aconteceria da mesma forma que o anime, com o Rimuru salvando-os das formigas gigantes. Porém, ele não pensava em ser bondoso e salvar eles. Ele salvou eles por ver a garota que estava na previsão da elfa lá. Ele queria saber o que aconteceria e por que um humano mau seria relacionado a ele. E logo, sempre mantendo cautela extrema com os humanos e tentando adquirir tantas informações quanto possível, o Rimuru se aproxima deles, especialmente da Shizu, e nós seguiríamos os acontecimentos da obra até agora, até que nos deparamos com a morte da Shizu-san. Claro que nesse ponto o Rimuru ainda tinha má fé para com os humanos, mas depois de conhecer a Shizu e saber que ela é de sua mesma pátria, ele passou a gostar dela. Realmente o Rimuru passou a compadecer com ela. Ele ainda não tinha uma boa relação com os humanos, mas a Shizu era diferente. E depois de vivenciar a morte de uma compatriota, de ver seus sonhos e arrependimentos e engolir ela, cresce uma pequena armadura dentro do Rimuru. Uma armadura que não é direcionada para os humanos ou para qualquer pessoa. Uma armadura que nem ele mesmo entenderia direito. Uma armadura na qual, mais tarde, veríamos que é pelo próprio mundo, que tem roubado a vida de pessoas sem motivo algum. Claro, ele ainda odiaria Leon Cromwell, mas ainda assim, ele teria essa armadura dentro de si. E agora, estando assim, o Rimuru permite que o trio de aventureiros voltem para sua cidade. Ele tinha um novo plano em mente. Ele agora possuía uma forma humana, e assim, ele poderia facilmente se passar por um dentro de alguma cidade ou reino. Assim, ele poderia fazer várias coisas, colher informações, se implantar, começar a planejar suas coisas ou até mesmo não precisar mais se esconder de medo, porque agora ele tinha crescido a um novo patamar.
Após isso nós teríamos a história normal, os ogros, os orcs, a grande aliança Floresta de Jura e até mesmo a visita de Meereen, a Tempest. E agora o Rimuru estava bem mais forte do que antes, meus amigos, bem mais forte do que antes. Agora ele já era uma semente de Lorde Demônio. E aqui também o Rimuru já não possuía mais um pequeno vilarejo, ele possuía praticamente a floresta inteira em suas mãos. As grandes raças estavam sob seu comando, porque ele era o rei da grande aliança da Floresta de Jura. E claro que além disso, a sua cidade estava se expandindo rapidamente, e por isso ele tomou uma decisão. Ele não apenas colocou o Benimaru como general e o Hakuru como instrutor, como também ele incentivou ativamente a formação de um exército em Tempest. Ele quer sim desenvolver a cultura, a comida, a estrutura e tudo mais como na obra principal, mas ele percebeu que antes de qualquer coisa, esse mundo que é regido pelos fortes, ele precisa estar preparado. Quando um ataque vir, quando o inimigo aparecer novamente, ele precisa ter suas tropas fortes e preparadas para qualquer coisa. Então assim, ele realmente foi ativo na construção de um exército. E logo, nós temos as expedições chegando até Tempest, Fóbio, que foi mandado por Carion, e Yom, que foi mandado por Farmos. E aqui o Rimuru resolveu as coisas da mesma forma que na obra principal com o Fóbio, tirando que ele começou a pensar um pouco mais sobre o Carion. Claro, o Carion entrou na lista de pessoas a quem ele deve ser cuidadoso, e das quais ele poderia vir a se vingar no futuro, mas não com Yom. Não, ele não queria que esses caras dissessem para outras pessoas, para Farmos ou para qualquer outro reino, que uma invasão até Tempest seria bom. Ele precisava evitar conflitos e garantir que sua nação, o seu povo, estivesse seguro até que ele estivesse preparado. Então ele propõe para Yom: você será reconhecido como herói por matar o Orc Lord, mas em troca, você vai ficar calado sobre Tempest. Nenhuma informação deve ser vazada, ou você sabe o que vai acontecer a você, certo? E com essa ameaça, ele termina as negociações com Yom. Agora a Tempest estava segura, pelo menos por enquanto. E uma coisa bem interessante aqui: o Rimuru não dá uma bronca na Meereen por ela achar que ser um Lorde Demônio forte é legal. Aqui, na verdade, ele até pensa: sendo um Lorde Demônio, talvez as nações não me atacassem, já que só os mais poderosos podem ter esse título. De fato. Ou seja, o Aí Rimuru já estava considerando se tornar um Lorde Demônio, mesmo sem a necessidade. Após isso, nós teríamos o incidente com Caríbides, e claro, a Meereen cuidaria novamente do monstro voador. Mas, após essa batalha, o Rimuru percebeu, ele caiu na real de uma vez por todas. Esse é um mundo regido pelo mais forte. Essa não foi a primeira vez que ele foi atacado, e nem seria a última. Ele precisava ficar mais forte, ele precisava ter uma base para proteger o seu povo. Agora o Rimuru não tinha mais a mentalidade que ele possuía na história principal. Agora o Rimuru era um pouco mais malicioso. Agora ele tinha uma má impressão dos humanos, mas agora ele também tinha uma má impressão das outras raças e criaturas. Agora o Rimuru era realmente desconfiado de qualquer um que não fosse seus aliados. O pensamento do Rimuru agora era: aqueles que ficarem em meu caminho serão destruídos, apenas isso. Seus aliados vão estar seguros, mas quem quer que atacasse ele ou seu povo seria esmagado por ele. Agora o Rimuru não possuía mais aquela inocência de antes, porém ele ainda possuía sua inteligência e o grande sábio para isso. Juntando o grande sábio, a sua inteligência e, bom, a sua nova mentalidade, o Rimuru seria perfeito para um grande governante do mal. E então chegaria a hora do Rimuru ir dar uma olhada nas crianças da Shizo-san. Ele poderia estar de olho nos humanos e cauteloso com eles. Ele poderia ter uma inimizade com os humanos, mas ele ainda precisava ir ver as crianças, já que elas eram vítimas igual a Shizo e igual a ele. E então ele parte para ver as crianças, onde se tornaria um professor delas e conheceria o Yuki. E o Rimuru aproveitaria o fato de estar em cidades para investigar e aprender mais desse mundo. E realmente aconteceu, já que Ingrácia era o centro do ocidente, e essa cidade grande ensinou muitas coisas para ele. E houve outra variável: Yuki Kagurazaka, o aluno da Shizo. Embora ele supostamente fosse uma vítima, assim como as crianças, o Rimuru não deixou de ser cauteloso com ele e não acreditou nele inocentemente. O Rimuru sentiu que havia algo errado com esse garoto. O jeito que o Yuki atacou imediatamente assim que encontrou o Rimuru, o sorriso dele de uma hora para outra, isso era muito estranho. Humanos realmente são misteriosos. Aqui o Rimuru não acreditou nele e foi cauteloso com ele. Cuidado nunca foi demais. E logo o Rimuru salvaria as crianças e se encontraria com a Ramírez, onde ele faria mais uma aliada, Lorde Demônio, assim aumentando ainda mais as suas conexões.
Claro que eu não vou falar sobre a volta dele para Tempest, porque nisso já começa o plot da segunda temporada. Então é aquilo, se vocês quiserem ver mais sobre Tensuraif, Ira, a Rota da Ira, o Rimuru odiando os Caraca, humanos hein? e matando todo mundo, aí você tem que gostar desse vídeo e comentar aqui para que eu saiba que vocês gostaram. Que isso, cara? E esse Que foi isso? Essa teoria de... Essa teoria do Rimuru, a ira dele, caraca, que da hora. Isso aqui é a parte 1, provavelmente. E, nossa, mostrando o Rimuru indo pra um caminho totalmente diferente, né? Se ele fosse... Se ele odiasse os humanos. Legal, cara, essa teoria. O começo aqui eu gostei dele contando que segue a principal, mas ao mesmo tempo algumas coisas diferentes, né? Tipo, ele vai seguindo, mas com algumas mudanças. E esse começo aqui foi legal, porque mostra, né, como o Rimuru seria, né? Tipo, e provavelmente ele seria bem poderoso, hein, cara? Eu acho que ele seria muito poderoso. Na obra principal ele é poderoso tudo, mas ele não tem o pensamento de... Agora provavelmente pode ter. Mas antes não tinha o pensamento de se tornar forte. Ele só queria viver em paz, só que um monstro viver em paz não consegue. É como dito, a força dita o mundo. Se você não tem força, você não consegue fazer nada. E nesse outro aqui da ira, ele já pensa isso já desde o começo, que ele sabe que a força é que vai ditar. Então se ele não for forte, ele não vai sobreviver. Também legal a teoria. Eu comecei a gostar bastante. Acho que eu vou procurar pra ver se ele lançou mais dessas teorias, da alguma parte 2. Eu acho que eu continuo seguindo pra ver se até que caminho que chega, né? O quão forte o Rimuru é e o que ele se torna, né? Tipo, o quão do mal ele se torna, se ele realmente se torna um vilão. É bem legal saber essas coisas. Eu vou estar pesquisando aí, talvez eu traga outros vídeos. É bem legal vocês terem me indicado esse vídeo aqui, eu gostei bastante de saber uma rota diferente. E se vocês tiverem mais vídeos como esse aqui, de outros animes, ou desse mesmo, pode avisar aí, deixar nos comentários que eu trago pra vocês, tudo bem? Foi legal de trazer aí. Tô indo nessa. Se gostou, só curtir aí, se inscreve no canal. E vamos nessa, né? Vamos lá, vamos seguindo em frente aí. Tô indo nessa, falou!